A nossa primeira painelista será a senhora Débora Albu, ela que é mestre em Gênero e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, com bolsa pela Chevening Brasil Award e graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Foi gerente de projetos e de comunicação no Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, desenvolve pesquisas na área de democracia e tecnologia, ativismo digital e estudos de gênero. É coordenadora da área de democracia e tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio, e faz parte do grupo de experts redigindo a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação do Ministério de Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. A senhora tem 15 minutos para a exposição. Obrigada pela apresentação. Eu queria dar um bom dia a todos, tanto quem está aqui presencialmente conosco, quanto quem está também nos assistindo aí pelas redes. Vou reiterar o convite do deputado de interagirem conosco, né, se a gente está falando justamente do uso de tecnologia, então façamos o bom uso dessa tecnologia. Eu gostaria de agradecer o convite ao SEDES e ao CDU. É um seminário fundamental, como já foi falado aqui, e que justo faz essa noção de que não é um tema urgente. Já passou do tempo de nós estarmos discutindo sobre isso, né? Então, eu acho uma iniciativa muito, muito interessante e queria também saudar meus colegas de mesa, Rubem, Michel, e também o deputado por mediar essa mesa aqui. Bom, já fui apresentada em extensão aqui, obrigada. Mas eu queria também fazer uma breve apresentação sobre o Instituto de Tecnologia e Sociedade, instituto de pesquisa no qual eu sou coordenadora de pesquisa e coordenadora de área, dentro da área de democracia e tecnologia. E justo o que a gente tenta buscar nessa nossa área de pesquisa é entender como é que a tecnologia pode nos tornar e trazer e aprofundar princípios democráticos e também como é que esses princípios democráticos podem cada vez mais se expandirem a partir da tecnologia. O Instituto de Tecnologia e Sociedade fica baseado no Rio de Janeiro, mas tem uma atuação global. No momento, metade do nosso escritório está fora pelo mundo e metade está aqui no Brasil, cada um em um canto. E justo também essa flexibilidade, essa mobilidade faz com que nós tenhamos diferentes visões, mas sempre uma visão a partir do sul global, a partir desse lugar que é um lugar crítico, né, em relação não só ao uso da tecnologia, mas à sua apropriação pelas pessoas. Então, dito isso, eu tenho, talvez, não muito tempo. Essa apresentação vai ser em 3 pequenas partes, mas essa é uma parte 0, em que eu faço 2 colocações sobre cidades inteligentes. A primeira delas foi uma tentativa minha de buscar uma boa definição do que são cidades inteligentes. E aí, lendo alguns artigos acadêmicos, um deles que eu me deparei foi esse, e eram 3 páginas de uma tabela enorme, cada uma com uma definição diferente do que eram cidades inteligentes. Certamente vocês podem ver que eu não cheguei a uma boa conclusão. Mas cidades inteligentes certamente têm as definições que a gente encontra, certamente tem alguns pontos comuns. Um deles é o uso da tecnologia dessa forma intensiva, né, para aumentar a eficiência, para reduzir custos, para aumentar a eficácia, a potência da governança nas cidades, né? Tem uma outra dimensão em relação à aplicação de tecnologia a sistemas e infraestruturas, e sempre visando um uso tanto sustentável, né, como a gente está falando aqui, e principalmente visando a qualidade de vida da população. Então, a dimensão humana também está sempre presente na grande maioria dessas definições. Mas é interessante também colocar uma breve talvez uma pimenta nessa definição. Muitas vezes esses termos eles são localizados ou traduzidos por nós de uma forma talvez um pouco indiscriminada. Quando a gente pensa no termo em inglês, a gente usa a palavra smart. Smart, em português, não é inteligente, é esperto, esperta, né? E é interessante a gente colocar esse ponto quando a gente faz essa tradução, por quê?
algo que é inteligente é algo que talvez faça um bom uso, talvez algo que traga essa dimensão de eficácia, de eficiência, né? Mas não necessariamente algo que está ali direcionado às demandas, né? Ou à resolução de um problema. Então, quando a gente fala de cidades espertas, são cidades que efetivamente fazem uso dessas tecnologias, fazem uso dessa dimensão, mas para um fim último que é dar conta das demandas da população, dar conta das demandas do poder público, dar conta das demandas de todos esses atores que atuam na cidade. Então, isso foi só para fazer uma breve divagação sobre o termo em si de cidades inteligentes. Então, eu chego à minha primeira parte, e que diz cidades que são inteligentes, elas usam tecnologias. Mas, talvez, que tecnologias são essas? Então, aqui eu destaco algumas, e certamente não são as únicas, mas como a gente está nesse painel focado em tecnologias, eu achei importante destacar algumas dessas tecnologias. Então, as tecnologias de informação e comunicação, o Big Data, né? Além disso, a internet das coisas e a inteligência artificial. Então, vamos, talvez, olhar para cada uma delas. Bom, quando a gente fala de tecnologias da informação e comunicação, o que são essas tecnologias? São provavelmente as que a gente está mais habituado e mais conhece. Nesse momento, por exemplo, eu olho para vocês e pelo menos uma metade aí está dentro dos seus celulares, ou tweetando, ou mandando uma mensagem para os seus colegas, ou então para os seus familiares, ou então mesmo, estou vendo o rapaz ali na câmera fazendo essa transmissão ao vivo. Todos esses dispositivos, né, que facilitam a nossa comunicação e que levam, né, informação de um lugar para o outro, são tecnologias da informação. Então, tanto a gente está falando dos dispositivos em si, né, os celulares, as câmeras, os computadores, mas quanto a gente também está falando da camada digital. Então, a gente está falando aí da rede, da internet propriamente dita, né? E quando a gente fala dessas tecnologias da informação e comunicação, que exemplos a gente pode pensar dentro das cidades inteligentes? Bom, a gente já, inclusive, falou disso. Hoje, esse seminário aqui está sendo transmitido pelo E-Democracia. O E-Democracia é uma dessas ferramentas, é uma dessas iniciativas que pode ser considerada um bom uso, né, das tecnologias de informação e comunicação nas cidades inteligentes. Então, eu saúdo novamente essa iniciativa, porque eu adoro o E-Democracia, eu faço uso constante do E-Democracia, inclusive divulgo não só para os meus colegas, mas para os meus familiares, principalmente. Bom, segunda, né, o Big Data. Big Data, de novo, é um termo, né, muito ruim da gente traduzir do inglês para o português, né? Seria o grande dado, grandes dados, grandes volumes de dados. Então, o que é o Big Data? Se a gente pensar, por exemplo, no que acontece na internet em 1 minuto. Vocês já pararam para dar uma olhada? Esse é um quadrinho, é um infográfico que é lançado todo ano. Eu acho super interessante. E conta um pouco para a gente do que é que acontece, quais são os dados ou volumes de dados que são circulados na internet em apenas 60 segundos. Então, não sei se está todo mundo conseguindo ver um pouco desses dados, mas só citar alguns deles. 40 milhões de mensagens instantâneas são trocadas a cada minuto, quase 4 milhões de consultas ao Google, mais de 180 milhões de e-mails são enviados. Pensem o quanto que isso gera de informação. Efetivamente, cada pedacinho, né, dessas coisas que são trocadas são dados. Né? E quando a gente fala de Big Data, né, quando a gente fala dessa expressão especificamente, tem um estudo da IBM que coloca os 4 Vs, né, do Big Data. Então, seria volume, então esse volume, né, essa massa de dados muito crítica, a variedade das formas como esses dados aparecem, então, seja foto, seja uma mensagem de texto, seja vídeo, seja... Né, pensem em quais são as variedades em que esses dados podem se materializar, a velocidade com a qual eles circulam e, por último, a veracidade. Então, tem um elemento aí de que nem sempre a gente pode garantir que esse dado é real, que esse dado é aquele que a gente pode confirmar. Então, isso complexifica muito a forma como a gente vai lidar com esses dados. E aí, pensem num exemplo, então, dentro das cidades inteligentes.
Claramente, vocês já perceberam que eu sou do Rio de Janeiro, não é possível esconder esse detalhe. E lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma iniciativa que é o Centro de Operações do Rio, o COR. E o COR, por exemplo, faz uso de Big Data para tanto melhorar o trânsito, né? Então, se a gente tem um circuito de câmeras de TV, se a gente tem carros emitindo informações usando GPS, usando outros aplicativos o tempo todo, esse grande volume de dados pode ser, sim, utilizado para, então, pensar formas mais eficientes, formas mais eficazes de lidar com o trânsito no Rio de Janeiro, que é terrível. Bom, avançando, então, na nossa terceira tecnologia aqui, destacada, que é a internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? É simplesmente o fato da gente ter objetos, e aí vai desde uma cafeteira até uma câmera de TV, até um humano, por exemplo, né? Mas o fato da gente ter coisas conectadas em uma rede, não necessariamente conectadas à internet, mas conectadas a uma rede. Então, imaginem, por exemplo, que vocês, daqui a pouco, vão estar em casa, vão ter uma cafeteira para vocês, e assim que vocês acordarem, vocês vão, ao mesmo tempo que vocês desligam o alarme de vocês, a cafeteira já acordou, já começou a fazer o café, e aí, quando você sair do banho, já tem aquele cheiro de café fresquinho. Isso é muito bom? Mas será que isso é muito bom? O que é interessante da internet das coisas é a gente pensar nesse elemento dos sensores, né? Então, esse é um elemento fundamental dentro das cidades inteligentes. Se a gente pensa em colocar sensores em semáforos, por exemplo, né, e a gente ter semáforos inteligentes, ou mesmo postes de luz. Bom, se aquele sensor é um sensor que é sensível à luz, né? Se a luz vai abaixando conforme o dia acaba, eu não preciso necessariamente ter um humano ali para ligar aquele poste, mas sim, aquele poste vai se acender sozinho. E, por fim, a inteligência artificial. Como já foi falado aqui, talvez seja uma das tecnologias com as quais a gente menos tenha familiaridade, apesar da gente estar sendo o tempo inteiro, enfim, alimentado por isso, e muitas das nossas decisões, na verdade, estão se baseando em inteligência artificial, como é o caso, por exemplo, daqueles que tiverem no Facebook rolando os dedinhos para baixo. O que é que vocês estão vendo ali? A maioria das coisas que vocês estão vendo ali foi escolhida por uma máquina. Uma máquina que entende que, a partir dos seus interesses maiores, né, você vai querer ver mais daquilo ali. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro fazer bolo. Então, toda vez que eu entro no meu Instagram, são horas e horas rolando a setinha ali para baixo para ver cada vez mais receitas de bolo. Mas eu talvez gostaria de aprender outras receitas, só que a máquina está decidindo para mim, né? Então, é importante a gente pensar sobre esse elemento específico da inteligência artificial, que pode ter muitíssimas aplicações, e mais, somados a essas outras tecnologias, aí sim o jogo fica mais interessante. Então, um exemplo de como a inteligência artificial está sendo utilizada dentro de cidades inteligentes é uma iniciativa nossa, do ITS Rio, que é um chatbot que a gente criou no Facebook. O que é um chatbot? Se vocês já conversaram com o celular de vocês, com o assistente pessoal, assistente de voz que tem no celular de vocês, aquilo ali é mais ou menos um chatbot, que é simplesmente uma caixinha de texto, né, em que, do outro lado, você não tem um humano conversando, mas sim um robô. A gente criou no ITS Rio, em parceria com o Instituto de Segurança Pública, uma chatbot, né, que aí também uma questão de gênero aí em relação a esses robôs, que se chama Alda. E a Alda, ela é especialista em segurança pública. No Rio de Janeiro, a gente tem uma estrutura que são os Conselhos Comunitários de Segurança Pública, são conselhos mistos, enfim, compostos tanto por sociedade civil quanto pela polícia, e são lugares onde o debate acontece em relação a como tomar melhores decisões em relação à segurança pública. O que acontece é que muita gente não consegue ir presencialmente a essas reuniões. Então, o que a gente fez foi criar uma tecnologia que pudesse aproximar as pessoas do seu próprio conselho, fazendo com que as pessoas entendessem melhor como funcionam, quando é que vai acontecer a reunião, o que é que foi discutido na reunião, né? Então, se eu tenho acesso a tudo isso sem necessariamente ter que ir ao meu conselho, eu estou mais informada e eu posso apoiar melhor essas decisões. Bom,
chegando à segunda parte, nem tudo são flores. Então, a tecnologia ela apresenta desafios complexos. E que desafios são esses? Eu vou elencar 3, mas são certamente muito mais desafios. O primeiro deles em relação a acesso. Então, quando a gente fala de acesso, é importante a gente ter talvez 3 dimensões do que é acesso. A primeira delas tem a ver com quem tem acesso aos dispositivos efetivamente, né? Quem é que tem smartphones no Brasil? Quem é que tem computadores no Brasil? Esse estudo da Pew Research Center fala um pouco sobre isso. Então, a gente tem uma penetração de 60%, né, de pessoas com celulares no Brasil. A gente tem um número de celulares e smartphones, especificamente, muito maior ao número de brasileiros. Porém, onde é que esses celulares estão distribuídos, né? Avançando um pouquinho, porque meu tempo em breve vai acabar. Tem uma segunda dimensão do acesso que é importante a gente também ter em conta. Então, vamos supor que eu tenha o smartphone, mas será que eu tenho acesso à internet? Será que meu pacote de dados dá conta, né, de acessar tudo aquilo, toda aquela informação que eu gostaria? Bom, no Brasil, a gente sabe que o acesso à internet tem crescido muito. A gente saiu recentemente a última pesquisa do CETIC, em que mais de 70%, né, das pessoas têm acesso à internet no Brasil. Mas, novamente, isso é concentrado nas classes mais ricas, mais abastadas do país. Isso é concentrado nas regiões sul e sudeste. Então, essas disparidades precisam ser levadas em consideração quando a gente está falando de acesso. E aí, por fim, ainda tem um terceiro desafio quando a gente fala de acesso. Então, imagine que é uma pessoa que tem um celular, que tem acesso à internet, mas será que ela tem a alfabetização para usar aquela tecnologia? Será que ela sabe fazer o melhor uso daquela tecnologia? Então, a dimensão de literacia digital ou alfabetização digital e midiática, de novo, o problema com as traduções do inglês para o português, é algo que é fundamental e é algo que a gente também vai precisar lidar nesse cenário das cidades inteligentes. Bom, avançando para os nossos outros desafios. Quando a gente está falando de um volume muito grande de dados, é fundamental que a gente tenha a dimensão de proteção desses dados e a dimensão de privacidade. O Brasil está dando show nesse sentido, né? Uma vez que a gente tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados estabelecida, mas é muito importante a gente ter em conta como é que vai ser a aplicação dessa lei, né? Então, a gente tem aí 1 ano ainda, quase, até que todas as empresas, todos os setores estejam, enfim, efetivamente abarcados pela lei, mas é muito interessante a gente ver que já temos um framework, aí, um enquadramento regulatório para dar conta dessa dimensão. E aí, por último, temos um outro desafio. Quando a gente começa a ter essas tecnologias que cada vez mais se aprofundam na forma como elas coletam dados e na forma como elas usam esses dados, talvez seja interessante a gente olhar para alguns casos extremos. Então, o caso da China, por exemplo, onde esses dados são utilizados para dar as 5 estrelinhas, né, como a gente dá nos aplicativos, para pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que faço bom uso dos meus direitos cidadãos, se eu, por exemplo, não tenho nenhuma passagem por prisão, por etc., eu vou ganhar mais ou menos estrelinhas no meu, no meu crédito. E aí, imaginem só um cenário em que a gente comece a utilizar isso para, por exemplo, definir se uma pessoa merece um plano de saúde X ou um plano de saúde Y. Então, vejam que a gente pode elevar, né, esse uso dos dados a um extremo e que tem consequências gravíssimas. Chego, então, à terceira e última parte, e é uma parte rápida. Eu peço desculpas aos meus colegas também, serei breve. Essa parte é uma parte um pouco para falar sobre alguns princípios, né, quando a gente está falando sobre tecnologias e princípios para que ela seja mais inclusiva. Então, um deles é a própria multissetorialidade. Então, se a gente não tem atores diferentes conversando à mesa, a gente não vai conseguir ter tecnologias que sejam eficazes e eficientes também.
E aí, um exemplo é o aplicativo Colab. Eu imagino que muitos de vocês conheçam. É um aplicativo que você, cidadão, pode ir lá e marcar, por exemplo, um buraco que tem na sua rua. E o Colab também se conecta à prefeitura ou à secretaria responsável por aquilo naquele local. E a gente, então, está distribuindo, né, quem são os atores que estão participando de uma decisão de política pública. Voltando, um segundo ponto em relação à inclusão, um segundo princípio em relação à inclusão, é o poder da multidão, né? De novo, o problema do tradução aqui, que seria o crowdsourcing, né? Então, o poder dessa multidão que é muito maior do que o poder de uma pessoa só. Então, de novo, um exemplo é o Adote um Hidrante. É uma iniciativa em Boston em que você, de novo, cidadão, vai adotar o seu próprio hidrante e vai cuidar para que ele esteja sempre livre de neve ao longo do inverno. E em Boston isso é um problema gravíssimo, porque se você tem um incêndio e você não sabe localizar onde é que tem o hidrante mais próximo, você não vai conseguir resolver aquele incêndio. E aí, por fim, do nosso terceiro princípio aqui para a inclusão, tem a ver com pessoas, né? Então, trazendo novamente um último exemplo, e esse talvez seja um dos mais queridos para mim, é justo um que fala de tecnologia na sua forma mais, talvez, aspas, primitiva, porque ela não é uma tecnologia digital, ela não é uma tecnologia virtual. Esse é um exemplo de um mapa que foi feito da favela de Calcutá, enfim, de Kolkata, perdão, na Índia. E esse mapa dessa favela foi feito por crianças que foram desenhando a favela. E o fato é que, por serem crianças, elas mesmas vão colocando certas coisas nesse mapa que nós, adultos, jamais veríamos, né? Então, por exemplo, a importância de ter um certo abrigo, a importância de ter um ponto em que tem um adulto em quem elas possam confiar. Então, o uso, né, do poder das pessoas é algo fundamental dentro dessas cidades que são inteligentes e humanas. Então, fica essa última reflexão sobre a inteligência coletiva, né, somada à tecnologia. Essa inteligência coletiva é certamente aquilo que vai levar essa transformação através da tecnologia de uma forma cada vez mais, não só inteligente, mas principalmente esperta. Obrigada.